Vai na nuvem, porque ele está dizendo que eu já usei todo o espaço que eu tenho na nuvem, mas ele vai gravar na nuvem. Então, a gente sabe que o espaço é virtual e que eles... É umas luzes que eu estou vendo aqui, que eu estou vendo o que é aquela luz ali brilhando. Depois eu decido. Normalmente, luz não é ruim. Então, pode ficar brilhando aqui na minha sala. Depois eu decido o que fazer com você. Gente, nós vamos falar sobre sólidos platônicos. Primeiro, nós vamos falar algumas coisas. Eu tenho eles pequenininhos e eu tenho eles grandes. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, ele pode ser pequenininho assim, ó. Pode ser pequeno assim. E pode ser maior assim. O que vocês têm que entender sobre o sólido platônico, aliás, quando vocês trabalham com cristal lapidado, quando vocês trabalham com cristal lapidado, é que não é mais sobre o tamanho, é sobre a lapidação. Então, a função vai ser dada pelo formato. Se a função vai ser dada pelo formato, não é mais tão importante que ele seja grande ou que ele seja pequeno. Então, você vai comprar maior ou menor pelo teu gosto, pelo teu manuseio. Você não vai comprar maior ou menor porque o maior é mais forte, o maior é... Quem é cegueta que nem eu, que usa óculos, vai comprar o maior para não perder tão fácil. Não é mais sobre tamanho. Então, assim, é a mesma lapidação. É a mesma lapidação, não é mais sobre tamanho. Aqui eu tenho de 1,5 cm e aqui eu tenho de 3, ó. Um é exatamente metade do tamanho do outro. Não tem problema. Não é mais sobre tamanho. Também, gente, não é sobre a propriedade do cristal. Não é sobre a propriedade do cristal. Não importa mais tanto se ele é um cristal, se ele é uma obsidiana, se ele é um quartzo rosa, se ele é um quartzo verde, porque a função dele vai ser dada pelo formato. Pelo formato. Então, por exemplo, o tetraedro. Tetra vem de 4. Mas ele é triangular, mas ele tem 4 faces. Para ele se fechar em si mesmo, ele precisa ter 4 fases. Ele é do elemento fogo. Ele é do elemento fogo. Ele continua sendo tetraedro e de elemento fogo, sendo obsidiana, sendo quartzo verde, sendo quartzo rosa, sendo quartzo transparente. A função dele é dada pelo formato, não é mais dado pelo tipo do cristal. Você vai escolher o tipo do cristal por afinidade. Por afinidade. Normalmente, lá na loja, a gente tem o cristal e tem a obsidiana. Isso é a afinidade do mago. Isso é a afinidade do mago. Isso não é pela função. Ele pode ser quartzo verde, pode ser quartzo rosa. Normalmente eu não tenho de quartzo verde, quartzo rosa, porque vejam só tendo básico, eu já tenho mais de 300 produtos que eu tenho que ficar tomando conta se eles acabam, se eles não acabam. Então, eu não trabalho com variedade
de cristal lapidado. O que que eles fazem? Na verdade, gente, explicando de maneira bem rápida, mas eu vou me aprofundar, ele vai do mais simples, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, que tem 12 lados, e é o último que eu tenho medo de errar o nome, o icosaedro. Icosaedro que ele tem 20 faces. 20 faces. Quando eu falar em face, eu estou falando isso aqui, ó. Isso daqui. Porque é certo falar aqui que ele tem lados. Mas aqui eu já não posso falar que ele tem lado, porque tem lado para tudo quanto é lado. Normalmente, lado é a direita, a esquerda, frente atrás, já não é mais lado. Então, é incorreto eu falar que ele tem vários lados, então ele tem faces. É só uma definição. Se quiser chamar de lado, chama, porque hoje em dia o vocabulário está curto mesmo, e segue o barco. Segue o barco. O que vocês têm que entender é que esses 5 são 5 elementos. E daí você tem que compreender como que você utiliza os elementos. E você tem que compreender que isso daqui, que nós chamamos de Merkaba, isso aqui que nós chamamos de Merkaba, aqui fica parecendo uma estrela. Se eu mudo de lado assim, simplesmente ele fica parecendo um cubo. Só que ele é um cubo em movimento, entrando e saindo. Mas, normalmente, você vê ele desenhado em mesas radiônicas, desenhado em desenhos sobre espiritualidade, assim. Mas a Merkaba, ela nada mais é do que o movimento do hipercubo. É o movimento do hipercubo. É o movimento de um cubo, que normalmente é representada assim, que fica mais impressionante, parece uma estrela de 6 pontas, mas não é, ela é mais parecida com 2 desse daqui entrelaçados, mas, na verdade, isso daqui é uma representação um tanto falsa. Eu já vi pêndulos. E daí, se você for usar como pêndulo, é lógico que você vai colocar uma corrente aqui e você vai usar ele como pêndulo assim, para ele ter essa ponta. Mas a Merkaba, gente, ela é um cubo em movimento. Ela é o que nós chamamos de hipercubo ou tesseract. Por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado, porque o tempo todo, o que está acontecendo? Vocês compram a mesma coisa com outro nome, e se bobear, vocês fazem curso de mesma coisa, e daí vocês fazem um curso avançado. Eu fico fula da vida com isso. Porque às vezes eu dou essa aula gratuita, daí vem algum cliente para mim e fala: ah, eu fiz um curso de R$ 2.000. Não penso, R$ 2.000 caía bem na minha conta bancária, né? Daí eu falo: o curso é sobre o quê? É sobre como usar a Merkaba. Gente, vocês não prestaram atenção que nós estamos falando sobre Tesseract ou hipercubo? Eu não prestar atenção que a Merkaba nada mais é do que o cubo em outra posição. Daí vocês vão lá e, se bobear, vocês compram o curso de um e compram o curso do outro,
e paga os dois cursos e pensa que são coisas separadas e vai usar a Merkaba e vai usar o Tesseract e vai usar. Só que assim, é bem simples. Essa daqui, normalmente, é a representação da sua viagem astral quando você faz em posição de meditação, quando você está sentado, bem simples assim. Quando você se encontra em posição meditativa, sentado, você está em cubo. Só isso aqui, ó. Daí você está em cubo. Daí, quando é mostrado uma posição pentagramal, que você tem mais espaço, precisa de mais espaço, ou uma posição de viagem astral que você está de pé, isso é mostrado assim, ó, dentro de uma Merkabah. Mas é a mesma coisa. É o veículo utilizado por vocês para fazerem a viagem astral. Sendo que tem algumas pessoas que não têm preparo para se enxergar dentro disso, não tem o preparo, não tem a cultura, ou então. Daí o que, que acontece? Acontece como no filme A Origem. Quando você vê, você já está em um lugar. Daí, quando você não vê a passagem da sua viagem astral, você tem a impressão que é um sonho. Você fica em dúvida se foi viagem astral ou se foi sonho. Quando você tem a capacidade de se ver dentro, você consegue se ver dentro, daí você consegue saber qual que é a diferença do sonho e da viagem astral. O bom da Rê é que mesmo eu vendendo, eu quero vender com honestidade, amor. Quero vender com honestidade. Eu quero que você compre sabendo o que você vai comprar. Eu não quero que você compre comprando uma coisa. Faz alguns dias uma pessoa lá no grupo perguntou: vocês quando usam mesa radiônica, vocês montam que gráficos de proteção? Gente, a mesa radiônica, ela é limpante. Como é que eu vou montar um gráfico de proteção para manipular uma coisa que limpa? Qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Mas é o básico do básico dos professores não estão mais explicando. Se você tem um instrumento que limpa, você não precisa fazer uma proteção de um instrumento que você está manipulando e ele está limpando. Você está manipulando e ele está limpando. Não tem lógica. Não tem lógica. Se você estiver sob alguma influência, ele vai limpar. Ele vai limpar. Então, assim, mas isso tudo eu sei que são professores que não estão explicando para vocês. Então, são professores que nem ao menos leem a apostila. Porque tem ainda alguns professores que vêm aqui e que eles leem a apostila. Eu não posso dizer que eles não dão conteúdo. Mas tem alguns professores que nem ao menos leem a apostila. Então, assim, falam como é que usa, como é que funciona, e solta o aluno e fala, dane-se. Vocês têm que entender de onde vem. Tudo vem da geometria sagrada, gente. Tudo vem da geometria sagrada, na verdade, porque nós descobrimos para que ela serve. Mas tudo vem do princípio geométrico. Então, vamos lá. Então, o que eu sempre ensino para vocês também dá para a comunidade de tarô
tá meio abandonada, vou ter que voltar lá. Pensei agora, porque eu falei também dá para ver pelo tarô. Ponto. Ponto. O ponto é o Aleph. É o Aleph, é o mago. Ponto é o princípio de tudo. Ponto materializa? Não, ponto é a materialização, mas ponto não materializa. Ponto é a própria materialização, mas ponto não materializa. Muitas vezes eu vejo isso em mim e no meu mestre, que eu sei que eu sou uma boa maga, mas eu tenho dificuldade de materialização. Eu sou a materialização, mas eu tenho dificuldade de materializar para mim. Quando eu penso, quando eu paro e penso, peraí, como é que eu vim parar aqui? Eu sou a materialização, mas materializar é uma coisa que, por isso que nós usamos técnicas. Um ponto não materializa. Um ponto não materializa. E dois pontos. Dois pontos. Sacerdotisa. Eu acabei de inventar o tempo. Porque o tempo nada mais é do que a distância de um ponto para o outro. O tempo nada mais é do que a distância de um ponto para o outro. Quando eu tenho que fazer esse movimento aqui para alcançar alguma coisa, eu fiz. Isso também é uma coisa que eu adoro. Outro dia eu estou fazendo química e outro dia eu estava discutindo com uma menina que faz física. Adorei, adorei. Porque aqui eu estou trabalhando a gravidade. Eu estou trabalhando a gravidade, eu estou trabalhando o fenecimento, eu estou envelhecendo. Por isso que há um tempo e há uma distância. Se nós não tivéssemos a gravidade, se eu não fizesse um esforço, se isso não fosse físico, se não tivesse uma distância, não existia o tempo. Por isso que no astral os seres não sentem o tempo. E foi isso uma grande sacada para mim sobre a vida espiritual. Por que um obsessor te obsedia há 50 anos? Porque não tem tempo para ele. Não existe tempo para ele. Porque para ele foi um minuto. Porque ele não se desgasta com o movimento, ele não sofre pressão, ele não faz esforço para alcançar uma distância. Então, o tempo, ele é uma medida de distância sob a gravidade. Aonde não tem gravidade, não existe tempo. Materializa? Não materializa. Até aqui eu inventei o passado e o futuro. Ou eu estou no presente olhando o passado, ou eu estou no presente olhando o futuro. Eu inventei o tempo. Se eu ainda vou alcançar, é futuro. Se eu já alcancei, é passado. Eu inventei o tempo. A partir do momento que eu faço o terceiro ponto, eu fecho um espaço, um tempo, uma dimensão. Eu materializei. Agora eu materializei. Agora eu materializei. Então, se era o mago, se era a sacerdotisa, é na imperatriz que eu vou materializar. É em Beth. Aliás, Gimel. Gimel. É a terceira letra hebraica traduzida para o latim em G, que se chama Gimel, que vai materializar. Quem materializa? A mãe. A mãe. De uma forma tão poderosa que teve que Jesus Cristo ter mãe. Que teve que Jesus Cristo ter mãe. Quem materializa? O útero. Então, que elemento é esse de materialização? Então, eu invento o ponto, o pensamento, eu invento o tempo. Então, eu fecho tempo, espaço e dimensão. Porque ser tridimensional é ter uma dimensão. Então, eu inventei o volume. O volume
é inventado pela terceira letra hebraica, Gimel, a mulher, o útero, a mãe. E é isso que esse sólido platônico aqui representa. Mas veja bem, se eu tenho se eu tenho 3 arestas, se eu tenho aqui um triângulo, para fechar um espaço tridimensional em um triângulo, eu vou precisar ter, aqui está o elemento dele, que é fogo, eu vou precisar, vão contar comigo, isso daqui é para auxiliar a contar. 1, 2, 3, 4. Para fechar um elemento chamado tetraedro, se chama tetra porque é de 4, tetra de 4, senão seria triânguloaedro. Não dá para fazer um triânguloaedro, tem que fazer um tetraedro. Ele é feito de triângulos, então de 3 lados, a forma geométrica dele tem 1, 2, 3. Só que ele vai precisar ter 1, 2, 3, 4 faces. Esse é o tetraedro. Ele é a representação tridimensional do formato bidimensional do triângulo. Então, ele é a representação tridimensional do formato bidimensional do triângulo. E ele representa o elemento fogo. Representa o elemento fogo. E ele é o primeiro princípio de materialização, gente. Primeiro princípio de materialização. Então, isso daqui materializa. Todos os sólidos platônicos materializam, mas eu tenho que entender o que ele materializa. A ação de existir. A ação de existir. Materializa a ação. Primeira coisa que o ser humano aprendeu a dominar o fogo, o ser humano, quando ele aprendeu a dominar o fogo, ele se sentiu maravilhoso. Eu tenho aqui uma arma. A partir disso daqui, eu caço, eu cozinho, eu esquento. Tudo estava relacionado a ações. A ações. E também, vamos dizer assim, que o útero, ou a geração, ela ocorre através de uma ação, que é o ato sexual, que é uma ação externa, não é uma ação interna. Pelo menos no ser humano, ele não faz autofecundação. O homem não tem o útero, a mulher não tem o espermatozoide. Então, é uma ação externa. Para que eu vou usar? Primeiro que eu tenho 2 formas de usar. Eu posso usar em um gráfico de radiestesia. Então, eu posso pegar um gráfico mais próximo aqui. É esse daqui. Que seria bem interessante de utilizar. Veja bem, qual que é o sentido desse gráfico aqui, que é um pantáculo? O sentido dele norte e sul é esse. Como é que eu sei? Pela estrela de Davi e pelo sentido das letras hebraicas, e porque o conjuro, ele sempre ocorre ao redor do pantáculo. Então, não é o escorpião assim, muito menos é o escorpião assim. O escorpião é do lado. Isso daqui é um pantáculo de proteção. Como que eu posso utilizar em um pantáculo? Como a ação de proteger. Eu posso utilizar assim. Eu estou colocando o elemento fogo aqui. Se eu estou colocando o elemento fogo, ele tem, por exemplo, tanta força quanto essa faca de obsidiana.
Obsidiana também é elemento fogo. Ele também vai funcionar como se fosse um olho de tigre, também é elemento fogo. Ele também vai funcionar como se fosse um jaspe vermelho. Ele vai ocupar o espaço de elemento fogo. Então, eu não tenho mais que me preocupar se ele é de obsidiana, se ele é jaspe, se ele é quartzo verde, porque a lapidação dele trouxe para ele a propriedade do fogo. Então, eu posso associar ele a tudo que é fogo. Ação, cicatrização dentro do espaço da saúde, cauterização, cicatrização, fechamento de ferida, controle de bactérias, evitar proliferação, porque ele é um elemento fogo. É como se antigamente eu viesse com uma faca e queimasse e cauterizasse e tirasse todas as bactérias, todos os vírus daquela ferida. Então, ele vai servir para a saúde? Vai servir para a saúde. Eu tenho que saber como que eu utilizo ele. Eu posso utilizar assim, no gráfico, ou eu posso fazer uma manipulação também posso fazer ele de obsidiana ou de jaspe vermelho. Seria interessante ter um conjunto de sólidos platônicos que cada um fosse de uma cor, seria interessante. É que, em geral, quando a gente pede para os mineiros, para os lapidadores, sai mais barato eles fazerem todos do mesmo tipo de cristal, do que eles fazerem um de cada tipo de cristal, porque cada cristal tem uma dureza. Então, ele tem que fazer esse daqui, regular a máquina, fazer o cubo, regular a máquina, fazer o octaedro. Então, ele vai cobrar mais. Ele vai cobrar o avulso e não o conjunto. Mas seria interessante, seria utópico fazer da pedra, vamos dizer assim, correspondente, não seria nem pedra correta, pedra correspondente, mas vocês têm que saber que aquele já tem essa propriedade. Ou eu posso fazer intervenção direta. O que é intervenção direta? Eu insiro nesse tetraedro a pessoa que precisa de cura, ou a pessoa que precisa sair da inanição e ir para a ação. A pessoa que precisa de movimentação. Então, faço uma meditação. Então, eu coloco normalmente o gráfico em uma das mãos, com a outra mão por cima. Renata, qual técnica? Daí você vai ver, porque eu não gosto de entrar na técnica, porque quem segue uma técnica chinesa vai achar que uma mão é yin, a outra mão é yang. Eu estou cuidando de uma menina, então eu vou colocar na minha mão yin. Ou então vai chegar e falar é o elemento fogo, eu vou colocar na yang. E tem gente que não tem, e isso são limitações. Isso são limitações. Meu mestre fica bravo que eu jogo fora absolutamente tudo. Eu jogo fora. Ele pega e fala: Você fez na hora de Saturno? Uhum. Você consultou os retrógrados? Uhum. Daí, daqui a pouco ele olha para mim e fala: Renata, você não consultou nada, né? Você não consultou o horário, você não consultou o dia. Não, não, não. Porque eu penso assim: se chegar uma criança doente para você, você vai esperar a hora certa, o dia certo, o aspecto astrológico certo. Na tua teoria, você vai ter que tomar cuidado com a posição do mudra certo para fazer aquilo para curar a criança. Você vai curar a criança.
você vai curar a criança. A benzedeira vai fazer isso com um galinho de arruda. Então, às vezes, excesso de informação te atrapalha. Excesso de informação te atrapalha. Então, coloca na mão e você vai fazer o quê? Vai inserir a pessoa aqui dentro. Você vai inserir a pessoa a ser tratada aqui dentro. Vamos imaginar aqui, meu marido vai fazer uma cirurgia de câncer. Eu vou inserir ele aqui. Eu vou imaginar todas as características dele. É chato, não é chato, é bom, é alto. Vou imaginar exatamente 1,93 m dele. Vou imaginar exatamente os 105 quilos dele. Vou imaginar se ele é gordo, se ele é magro, como que ele é. Eu vou visualizar ele com a camiseta favorita dele aqui dentro. Eu vou colocar todos os aspectos dele, bons e ruins. Toda a movimentação que eu preciso. E daí eu coloco ele dentro do elemento fogo. Basta isso? Isso não basta sem direcionamento, gente. Então, eu coloquei ele aqui e ele precisa ser direcionado. Ele precisa ser conjurado. Ou ele precisa ter um pedido do que ele vai fazer. Então, eu vou novamente inserir todo o pedido. Inserir que, no caso, no fim, é que eu estou pensando numa cliente, que eu não sei se ela está aqui, não. Mas eu, pensando nela, inserir aqui o fim da situação do câncer que ele está tendo, inserir toda a cura, inserir que ele não precise usar a bolsa de colostomia, inserir a cicatrização dele, inserir a cauterização dele, inserir e sugerir o tempo que ele volte a se tornar autônomo sem depender tanto de mim. Eu vou inserir isso aqui. Renata, como que você marca agora, assim, por exemplo, se eu fizesse tudo isso nesse tetraedro, eu colocaria ele num decágono ou em um desimpregnador. Por quê? Para que ele fosse sempre limpo, para que não fosse alterado as propriedades do que foi conjurado aqui. Isso daqui faz, por exemplo, eu dispensar o testemunho e o pedido. Eu faço a inserção direta no meu tetraedro. É obrigado a usar um gráfico? Não. Se eu for uma pessoa, por exemplo, como o Adrien, que cultua Hecate, eu posso, ao invés de usar um gráfico de radiestesia, eu pegar e colocar o meu tetraedro nos pés de Hecate. Ou então, no símbolo dela. Eu posso pegar e colocar aqui, ó. Aqui em cima. Usar como pantáculo. Eu estou utilizando da radiestesia ou de outras formas. Pode fazer para alguém que fez cirurgia. O fogo, ele traz essa materialização mais ligada com a ação. O ato de ir e fazer. Eu usei a doença como exemplo, mas isso também pode ser utilizado quando você tem a questão da pessoa que não faz alguma coisa. Por exemplo,
Tenho dinheiro, mas não compro o carro. Tenho dinheiro, mas não compra a casa. A questão não é materialização de meios. A questão é a materialização da ação. Da ação. Está de férias, mas não quer viajar. É a materialização da ação. Eu vou colocar mais um aqui. Não dá tempo de falar tudo que eu sinto vontade de falar para vocês, mas... É porque é muita informação. Então, esse é o tetraedro. E qual é a próxima formação? É o quadrado, gente. Se a gente sair do triângulo e for para o outro formato imediato depois do triângulo, nós vamos ter o quadrado. Quadrado. O quadrado, ele é o elemento terra. É o elemento terra. O que é o quadrado? O quadrado é o Dalet. Dalet. Vocês não vão ver gente que dá as informações que eu dou, não. As pessoas não fazem essa associação. Não associam o formato com o número, com a letra hebraica, com a carta do tarô. As pessoas querem que você estude tudo separadinho e depois, que nem eu te falei, eu fico brava. Faça curso de um pedaço da coisa. Não. Qual que é o formato tridimensional do quadrado? O cubo. O cubo. O formato tridimensional do quadrado é o cubo. É o cubo. E aqui eu estou falando de materialização física, elemento terra. Aqui eu estou falando da estabilidade física. Aqui eu estou falando sobre conseguir meios para. Aqui eu estou falando sobre conseguir dinheiro para comprar a casa. Aqui eu estou falando que, tanto que aqui é um princípio feminino, aqui é um princípio masculino. Aqui é imperatriz, aqui é imperador. Aqui eu estou falando do ato de juntar. É simplesmente o fato de ser bidimensional e o fato de ser quadridimensional, ou tridimensional. Tridimensional. Você pode fazer magia com as cartas do tarô. Você pode fazer magia com as cartas do tarô. Você pode usar as cartas do tarô. Um bom professor de tarô ensina você a fazer magia com as cartas do tarô. Estão aqui? Estão aqui. Seja por isso, eu posso pegar aqui o meu tarô. Por isso até que o 4, gente, ele é tão importante. Por isso que para a numerologia cabalística é muito importante o 22. Que o 22 é 4, gente. E o 4 é o cubo. O cubo está aqui. O cubo está aqui. Eu posso fazer uma magia de materialização
usando a carta do tarô do imperador. O imperador, ele consegue o que ele quer. O imperador, ele sacrifica, mantém a fibra e alcança o que ele quer. Eu posso colocar o nome de alguém sob influência do imperador para materializar aquela casa que a pessoa não quer comprar. Eu posso usar. Posso usar. O cubo, eu posso usar. O princípio dos gráficos de radiestesia é que nós vamos ver gráficos de radiestesia, pentagrama, nós vamos ver hexagrama, mas eu posso sim fazer um gráfico de radiestesia cubo. Só que também eu posso inserir a pessoa dentro do cubo. Eu estou tridimensionando a questão. Eu estou usando o princípio de materialização, tridimensionando a questão, falando isso daqui vai se realizar, eu insiro a pessoa dentro do cubo. Eu coloco aqui dentro do cubo ou a meta. Eu coloco aqui dentro do cubo o meu desejo. Algo entre uma casa e um sítio, não muito longe de São Paulo, pode ser aqui pelo redor mesmo, Atibaia, Bragança, alguma coisa assim, que em 1 hora ou 2 eu estou em São Paulo, se me bater abstinência de shopping center. Isso daqui é o meu futuro, é o que eu pretendo. Eu posso inserir a mim e ao meu desejo, pedindo a materialização em um cubo. Tem calcitas óticas que são cúbicas. Elas serviriam? Serviriam. A calcita ótica, ela tem essa capacidade de absorver e separar as cores. Ela serviria também, gente. Quando eu falei para vocês do tetraedro e do cubo, vamos lá. Então, como que é o cubo? Para ele ter 4 lados e para ele se fechar em si mesmo, para ele ser um objeto tridimensional fechado, ele precisa ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6 faces. Então, para você ter um objeto tridimensional, quadrado, fechado, você vai precisar que ele tenha 6 faces. O que você vai fazer, Vivian? Você vai programar e você vai desprogramar. Você vai programar e você vai desprogramar. Imagina que eu programei aqui para a saúde do meu marido. Você inseriu, você vai tirar. Deu tudo certo na cirurgia, ele está bem, eu espero estabilizar, não vai ter bolsa de colostomia, não vai ter bolsa de colostomia. Começou a cicatrizar, o médico olhou e falou, deu tudo certo. Eu inseri, eu vou fazer o mesmo trabalho meditativo, eu vou tirar ele de dentro do cristal, eu vou imaginar ele saindo. Imaginar ele saindo. Cada um tem a sua forma de sentir como que funciona. Eu tenho um negócio chamado dermopatia. Eu programo, depois eu olho assim e falo, deixa eu ver se está programado. Eu sinto por diferença de temperatura. Eu sinto mais ou menos que tem uma alminha aqui. Então, daí eu olho assim e falo, está programado. Está neutro, não tem nada dentro. Daí eu sei. Mas vamos dizer que você não saiba. Uma coisa que você precisa entender é que saiba ou não, às vezes você não tem essa sensibilidade, mas se você está fazendo o trabalho está sendo feito. Tenha confiança nisso.
Aí, Renata, eu não vejo nada. Você tem boa vontade? Você está fazendo? Vai acontecer. Vai acontecer. Daí, o que que você vai imaginar? Ele saindo. Renata, o que que eu faço com o cristal? Você limpa o cristal como você aprendeu que deve ser limpo o cristal. Então, ele pode ser limpo passando água e sal, ou passando água e deixando no sol. Ou uma coisa que eu aprendi que desprograma quase todas as coisas, eu tenho dúvida se foi desprogramado. Passa no vinagre. Passa no vinagre. Vinagre desprograma basicamente todos os objetos. É uma coisa também muito utilizada na magia. Quando você não sabe como foi uma programação, que você quer quebrar aquela programação, você usa o vinagre. Por que que eu fui buscar uma pirâmide? Gente, porque a pirâmide é fogo e terra. A base dela, que vai para o chão, fazer o trabalho telúrico de manifestação, é quadrada. A ponta dela, que vai para o astral, fazer o trabalho de manifestação, é triangular. Ela é o equilíbrio do masculino com o feminino, do falo e do útero. E ela é uma representação de elemento fogo-terra. Então, se você quer uma manifestação totalmente do zero, porque aqui a manifestação vou lutar para conseguir. Não, não sei da onde, não tenho o dinheiro, vou fazer a ação. Aqui eu vou comprar. Aqui, gente, os dois. Manifestação dos dois. Então, eu vou ter o dinheiro para aquele carro, eu vou achar aquele carro, eu vou comprar aquele carro, eu vou movimentar aquela força. Então, isso daqui é uma manifestação de elemento fogo e terra. Daí vem todas aquelas discussões se nós sabemos que debaixo das pirâmides tem estruturas. Nós não sabemos se tem aquele caminho de louco que todo mundo está dizendo agora que tem. Nós não sabemos se a estrutura debaixo da pirâmide realmente vai não sei quantos metros de profundidade. Mas dentro da teoria, veja só que foi inserido um objeto, fogo, terra, numa região que hoje é deserto, mas que já foi provada que aquela região era água. Água. Aquilo lá era tudo vale fértil, com muita água, em situação pantanosa. E foi colocado em cima de conjunções astrais, ar, ar. Então, aquilo ali, como foi colocado naquele lugar, movimentava os 4 elementos. Mas se você utilizar uma pirâmide, você está movimentando pelo menos 2 elementos, pelo menos a terra e o fogo. Compreenderam? Agora eu vou falar de um outro que ele é o elemento ar. Nesse conjunto de sólido platônico, ele não foi feito como ele devia ser feito.
Ele tem que parecer assim, gente. Ele é feito de triângulos. Ele é uma pirâmide sobre outra. Ele é um octaedro. Eu acabei de falar sobre uma pirâmide. Ele é uma pirâmide acima, uma pirâmide abaixo. Ele é o triângulo sendo colocado em 8 faces. Então, no primeiro sólido platônico que eu comprei, ele não saiu muito, ó, está parecendo uma nave espacial. Ele não saiu muito harmonioso, ele tem que ser harmonioso assim. Ele tem que ser mais ou menos igual. Vocês têm que observar isso, porque ele não é simplesmente duas pirâmides, uma para cima, outra para baixo. Nós estamos falando do triângulo, só que aqui eu não tenho ele manifestado em 4 lados, e ele não representa o elemento fogo. Quando eu dobro as arestas dele e eu faço ele ser representado em 8, eu transformo ele em elemento ar. Elemento ar. E o elemento ar, ele vai trabalhar a mente. Ele vai trabalhar a mente. Inclusive, gente, ele é muito bom trabalhando assim a inteligência. Vamos colocar aqui o filho que vai participar daquele vestibular, o filho que vai participar da seleção de, um, de uma vaga, o filho que vai tentar tirar uma OAB. Eu vou trabalhar o plano mental da pessoa. Eu vou trabalhar o plano mental para que a pessoa saia do emocional, vá para o mental e tenha todo o potencial que ela precisa ter. É muito importante hoje é muito importante, gente, tá muito necessário você trabalhar o octaedro e você trabalhar o plano mental. Porque o plano mental, ele também é necessário para você fazer a materialização. Porque hoje, eu tenho me degladiado muito com o pessoal, as pessoas nem pensam. Eu fico olhando vocês e tudo bem, segue o barco, vamos indo, a hora que afundar, eu vou fazer que nem a banda que nem os músicos do Titanic, vai estar afundando o barco, eu vou estar assim, com o meu violino. Eu vou estar com o meu violino ali tocando e falando, a música final, né? Fazer o quê? Mas eu vejo vocês, por exemplo, vocês nem pensam, vocês pedem para o chat GPT pensar para vocês. Manda para o chat GPT, ele pensa para mim. Ai, que lindo, joguei o tarô, não quero interpretar. O chat, o Iá, fala para mim o que é que isso significa. Mas para você materializar, você precisa pensar o que você vai materializar. É que nem eu falei da pessoa. Você tem que colocar a pessoa aqui. Você tem que imaginar a pessoa aqui. Você tem que pensar as 2 perninhas da pessoa, os 2 bracinhos da pessoa, a cabecinha da pessoa, o tronco da pessoa, o órgão sexual da pessoa. Você tem que pensar a pessoa inteira, gente. Então, assim, eu vejo qual que é a nova armadilha, qual que é a armadilha que fizeram para o jovem. Então, assim, tá muito. Por isso que o jovem não sai da casa dos pais. Tá muito difícil conseguir. Não, gente, não tá muito difícil. Tá numa época hiper fácil. Quando eu comecei a trabalhar um salário mínimo, era abaixo de $100. Daí foi não sei se foi o Fernando Henrique que fez com que o salário mínimo tinha que ser no mínimo $100.
Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro salário mínimo, que dava para comprar ou 3 camisetas, ou uma calça jeans, ou a minha apostila do vestibular. Então, assim, hoje os jovens falam, ai, o salário tá R$ 1.100, não dá para nada. Gente, é o dobro, é US$ 200. Porque o dólar tá alto, porque antes era muito mais. Então, gente, a nova armadilha é não pensar. A nova armadilha é essa, a nova armadilha é que você não consegue se ver mais, você não consegue mais montar uma casa, porque você não consegue mais pensar fogão, geladeira, cama, o que, que é importante, o que, que eu devo levar, o que, que eu não devo levar. Você não consegue mais pensar, daí você pensa, a casa da mãe tem tudo, e você não sai. Daí você fala, o salário não dá. O salário dá, porque quem é pobre não tem outra opção. Quem é pobre vai ter que alugar uma casa de 500, seja um kitnet, vai ter que dar um jeito de comer com os outros R$ 500. Quem é pobre vai dar um jeito. Então, assim, o elemento ar, ele retira de você todos os mas. O elemento ar, ele tira de você a preocupação, ele bota em foco, ele põe em foco. O que eu devo fazer para alcançar o que eu quero alcançar? Elemento ar. O que eu devo fazer para passar nessa prova? Lembrar de tudo. Elemento ar. Ele afasta o emocional. Ele afasta a ação pela ação. Ele afasta, naquele momento, ele afasta o elemento terra, porque o elemento terra, muitas vezes, ele pode se manifestar da maneira de um comodismo, ou então da maneira de um obstáculo. Eu não vou alcançar o que eu quero tão rápido, então por que eu estou fazendo isso? Quando você coloca o elemento ar, você coloca foco. Colocou foco. É por isso que pobre tem muito menos problema psiquiátrico do que rico. Nós não podemos. Você não pode ter crise existencial. Você não pode. Se você tiver uma crise existencial, porque se você mudar da casa dos pais, você não vai ter o seu PlayStation, você não pode. Quando você não tem dinheiro, você não tem essa opção. Você vai ter que ir sem o PlayStation. Então, o elemento ar, ele tira o mas. Ele tira o mas. O elemento ar, ele praticamente te transforma no psicopata que você precisa ser para alcançar aquilo. Então, eu utilizo o elemento ar, mas, gente, não precisa ser para coisas muito complicadas. Por exemplo, ele também pode ser utilizado para cura. Também pode ser utilizado para cura. Por exemplo, quando nós estudamos algumas doenças, nós estudamos o quê? Que aquela doença é emocional. Eu tenho que tirar a pessoa do emocional e jogar para o mental. Sig, você é linda, mas não dá, não. Não é para você aparecer agora, não. Isso. Então, assim, você precisa, às vezes, você vai fazer uma cura. A pessoa é extremamente, tudo é meu, eu quero, é do meu jeito, eu preciso. Você precisa colocar ar na pessoa. Precisa colocar ar. A pessoa não está mais conseguindo arrumar emprego. Você pode usar muito o elemento ar para materializar emprego, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa ela está muito terra. Você pode, inclusive, fazer o seguinte: pegar uma mesa radiônica aqui, ou uma régua que seja, pegar uma mesa qualquer, e medir uma coisa assim do tipo, para curar, eu vou pensar aqui,
para curar o João. Quanto que ele precisa do elemento ar? Não precisa. É um cliente meu, gerente de banco, maravilhoso, incrível. Quanto que ele precisa de elemento terra? Não precisa. Ele ganha dinheiro. Fogo, 70. Água, 30. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer uma mistura aqui. Pegar o elemento fogo e pegar o elemento água. E usar para fazer essa cura nele. Por quê? Porque se você tem um problema, você tem um desequilíbrio dos elementos. Bem básico assim. Você tem que compreender que os seus problemas são dados por desequilíbrio de elementos. E daí nós entramos na questão que é a multiplicação do triângulo. A multiplicação do triângulo. Então, eu vou ter aqui o octaedro, que são 8 vezes o triângulo, elemento ar. E eu vou ter aqui o icosaedro, que é elemento água, que ele é 20 vezes o triângulo. Ele é o elemento água. Esse formato aqui, gente, ele aqui. Se vocês procurarem algo chamado linha de lei, que é o formato dos pontos energéticos da Terra, você vai ver que é em icosaedro. E a Terra é o planeta água. A aura da Terra tem esse formato e tem 70% da sua composição água. Aqui nós estamos falando de elementos de cura. Eu curo a mente, eu curo o emocional. O emocional. Então, aqui já é mais subjetivo, mas não menos importante. Aqui é subjetivo, mas não menos importante. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que ficam doentes porque não param de pensar, que ficam doentes por causa de padrão mental, ansiedade, depressão. Eu curo com ar e com água. Com água. Várias doenças, como por exemplo, câncer. Muitas vezes é um desequilíbrio água e ar. Ai, Renata, agora bugou a minha cabeça, mas você não falou que cura é o elemento fogo? Cura, quando eu estou na fase cirurgia, corte, vamos arrancar isso daqui. Se eu estou, por exemplo, numa fase que começou a ter um nódulo aqui na garganta, pode ser tireoide ou não, pode ser câncer de garganta ou não, mas foi localizado um nódulo, eu preciso que o resultado disso daqui dê negativo, eu vou trabalhar o padrão mental e emocional da pessoa, eu ainda posso desmaterializar a doença. Porque eu sei que a doença é uma neurose mental ou emocional. Eu sei que muitas vezes a manifestação da doença é uma neurose mental ou emocional. Assim, por exemplo, eu falei que eu estava passando por um processo. Enquanto eu estava passando por esse processo, com essa advogada, mexendo comigo com júri, com juiz, todo dia eu estava acordando com rinite sinusite de novo, rinite sinusite de novo, rinite sinusite de novo, entupida de novo. Fazia anos que isso não acontecia. Fazia anos que isso não acontecia. Não era terra e não era fogo. Era água, era o emocional, era lembrar
por exemplo, que eu tenho problemas com Saturno no mapa astral, retrógrado, durante muito tempo, eu perdi todos os processos. O pessoal chegava e falava, é causa ganha. Eu perdia, por causa da retroação de Saturno e colocação de Saturno no meu mapa. Karma com justiça. Era Eita. emocional. Então, eu tinha que usar esses daqui, ó. Oi. Quem perguntou o quê? É eu. Oi, E o Rafael. Saturno é justiça e o Júpiter, que é sucesso. É que Como Júpiter é fica sorte. o Júpiter retrógrado? Gente, o sucesso é caído. Ah, menina, nem me fale, porque eu nasci com. Bom, primeiro é aquela coisa, tudo na tua vida você vai ver, mas você não vai ver. Às vezes eu gosto que tem uma figurinha antiga de uma corujinha correndo assim, falando, vai sem coragem mesmo. Porque, gente, eu falo para vocês que eu sou a superação, não sou o Joe Dispenza, mas eu sou a superação. Porque quando o meu mestre me conheceu, que ele olhou o meu mapa astral, ele falou, Xi, Marquinho, porque era quadratura e retrógrado até não poder mais. Não tenho muita oposição, mas eu tenho muita quadratura, que são posições ruins, posições kármicas, e tenho muita retroação. Daí ele olhou bem para mim e ele falou, o que você faz com os karmas? Eu ignoro, ignoro. Porque retroação de Júpiter não vou ter sorte tão cedo. Retroação de Saturno, a justiça está contra mim. Então, assim, eu era, eu era, uma vez a professora me pegou passando cola, mas eu tinha que passar cola, porque se eu não passasse cola eu era ameaçada, porque eu era nerd da turma. Ela olhou assim, me pegou passando cola e anulou a minha prova. Daí eu olhei assim e falei, mas tanta gente passa cola, faz cola, cola, e ninguém é pego. E eu saí assim da risca e pá na Renata. Era assim, menino. Meu Deus! Era Ai, gente. assim. Vem Então, cá. assim, Então, como o Júpiter é sorte, mas também muita gente fala que o Júpiter é o campo de prosperidade. Estaria ligado sim, também com esse campo parado? Será que a pessoa sofre com a prosperidade nesse ponto aí? sofre, Porque porque você tem que. Para você eu tenho, imaginar a astrologia de maneira prática, você tem que lembrar de quem eram os deusinhos. Daí você sabe qual que é a influência que o planeta dá sobre você. Quem que era Júpiter? Era Zeus, era o todo-poderoso, gostosão, o que comia todas as ninfas e as humanas, o que se divertiu, o que era rico. Então, Júpiter é tudo isso. O Júpiter é riqueza, o Júpiter é amor, o Júpiter é poder. E quem era Saturno? O pai de Júpiter que queria matar ele. Cronos, o tempo. Aquele que nos come pelo pé. Aquele que fala, ó, passou a hora. Você tem que fazer. É agora. Então, daí você tem que pensar tudo o que é Cronos e tudo o que é Zeus, para você ver tudo o que é Júpiter e tudo o que é Saturno. É assim que você faz Oh, linda, você é linda, mas não dá para aparecer. É assim que você faz a astrologia de fato. Mas vamos voltar lá onde tinha que voltar. Então, ar, ar, ar. Octaedro, ar. Acalmar meu filho, acalmar meu marido, acalmar a situação. A pessoa que às vezes não passa num concurso, não melhora um emprego, não melhora um salário, porque o padrão mental, Renata, serve para crença limitante mental e emocional. Você vai ter que localizar. Aqui, ó, é ótimo para você quebrar toda a sua informação genética. Aqui, ó, água. Sabe aquela história? Os gatos têm medo de cachorro porque é passado de geração para geração, do vô gato para o pai gato, para o filhote gato. Você quebra aqui.
Seus medos inconscientes, suas limitações inconscientes, suas crenças limitantes inconscientes, você quebra na água. Que também é informação genética, que também é cura, gente. Então, por exemplo, vamos usar aquela minha cliente como exemplo. O marido está com câncer. Já está no ponto da cirurgia. Ela usa o fogo para acontecer a melhor coisa na cirurgia. Ela é mãe. Ela é mãe. Quem diz que os filhos não vão receber a informação do câncer do pai? É genético, é DNA. Aonde que ela quebra isso? E dos filhos se impressionarem, verem, pensarem em antepassados que têm câncer e terem também. Porque é uma informação que é inútil. Ela vai quebrar aqui, ó, no elemento água. A informação do pai não vai traumatizar os filhos. Então, aqui ela garante que os filhos dela não vão ter câncer, não vão ter esse problema. Ela vai usar aqui. Aqui também, gente, muito interessante, por exemplo, psicologia básica. Alcoolismo, uso de drogas, normalmente tem relação com fase oral. Isso é o que lá Freud diz. Tem a ver com mãe, tem a ver com o que aconteceu na infância, tem a ver com fase oral. Aonde é que eu vou quebrar isso daqui, ó? Água e ar. Eu vou tirar da mente da pessoa que beber, fumar e usar alguma coisa é uma boa opção, e eu vou tirar a satisfação emocional da pessoa de beber, de fumar, de usar alguma coisa. Então, aqui eu também trabalho os vícios. Aqui o trabalho é mais indireto do que com o fogo e com a terra, mas não menos importante. Doença já existente, por exemplo, eu vou usar um exemplo até da própria advogada que me processou, que eu já mandei de volta o pacotinho para ela. Pelo menos quando ela era minha cliente, ela não tinha nenhum problema, ela era diabética, mas ela não tinha nenhum problema com diabetes. Vira só uma informação genética tua. Então, por exemplo, tenho diabetes, tenho HIV, tenho hepatite, mas não ataca. Eu nunca vou ter uma crise hepática. Eu nunca vou ter uma crise diabética. Eu vou ter a informação do HIV no sangue, mas eu não vou ter a AIDS, que é a supressão da imunodeficiência adquirida. Eu vou ter a informação. Se alguém fizer o exame de sangue, vai estar lá, HIV zerado, se eu estiver tomando os remédios, mas não vou ter nem o HIV positivo e muito menos vou ter a AIDS, que é a supressão da minha imunidade. Então, eu consigo, se a informação genética, se já existe, eu não consigo tirar a informação genética, com esses dois aqui, eu consigo fazer com que o que já está inserido nunca ataque. Nunca ataque. Sim, você vai trabalhar com a diminuição das consequências, daí você vai conseguir, por exemplo, como se silenciasse, por exemplo, eu já fiz muito tratamento, eu usei exemplos que não caem para mim, mas, por exemplo, já me apareceu lúpus, de vez em quando aparece Parkinson e Alzheimer, são os três que vêm até a mim. E dá para minimizar muito, gente, o autismo. Dá para você mudar o espectro de nível 3 para nível 2, de nível 2 para nível 1. Porque o autismo, ele tem a informação
que a criança carrega, que hoje é muito comum, que na verdade eu teria que entrar. A gente não pode falar isso oficialmente, o autismo, todo mundo está nascendo autista, é um problema de nutrição. A alimentação está decadente, vocês estão comendo água, viva os hormônios, viva o agrotóxico, vocês estão comendo água, vocês não estão nutrindo o cérebro em informação, a criança nasce autista, não tem toda a nutrição que precisa para a formação da atividade cerebral da criança. A criança nasce autista. Nós estamos comendo tão mal, que está difícil o próprio ato da gravidez. Pelo menos na capital. Às vezes, quando a pessoa é pobre, é mais fácil, porque ela mora num bairro, normalmente num bairro ela ainda consegue plantar alguma coisa no quintal, ter algum orgânico, daí ela vai ter filho de maneira mais fácil. Mas eu conheço um monte de gente com dinheiro que tem que tomar hormônio, vitamina, fazer não sei quantos tratamentos com não sei quantos remédios para engravidar. O que é isso, gente? Nutrição. Nutrição em centro urbano. Nutrição em centro urbano. Crianças autistas, mães que não conseguem engravidar. E daí você tem que criar no cérebro da pessoa aquilo depois que a pessoa já está formada. O que precisava ser criado na formação vai ser criado no desenvolvimento. Com esses dois aqui, você consegue mudar o nível de suporte do autista. De autista 3 para autista 2, de autista 2 para autista 1, porque você vai tirar todo o estresse mental, emocional, todo o choque da família e o máximo possível da informação do DNA que ocorre quando o pai e a mãe ali já recebem uma informação de nosso filho é autista. Para endometriose, problemas hormonais. Oi. Quem quer perguntar alguma coisa? Oi? E no amor? E no problema no amor? Isso. Elemento fogo. Quais seriam os elementos que precisariam ser trabalhados para o amor? Quem tem problema em amor, quem tem problema em conjugue, quem às vezes não atrai amor, como é que funciona? Bom, vamos lá. Tudo você tem que pensar por onde que você vai. Por exemplo, eu tenho o amor ele tem a parte mental e ele tem a parte emocional. Então, assim, vamos imaginar que eu sou filha de pais, eu sou filha de alcoólatras. Eu demorei muito para me acertar no amor, porque eu era desesperada emocional para ter amor. Desculpa o que eu vou falar e desculpa se vai ser chocante para vocês, mas um rapaz não podia olhar para mim e falar: eu gosto de você. Eu falava: quer beijar? Quer beijar para matar minha carência? A carência era enorme, gente. Você tem que entender se é uma coisa mental ou se é uma coisa emocional. No meu caso, era emocional. Eu precisava de elemento água. Elemento água. Mas eu também precisava de elemento fogo. Porque é a ação de amar. Amar é um ato. É um ato gratuito que pode ser equilibrado ou desequilibrado. Eu amo a pessoa que eu amo gratuitamente. É um ato. Precisa ter o elemento fogo entre nós. Precisa ter o elemento ação. Mas se eu for muito carente, se o meu elemento água for todo desregulado, o que vai acontecer? A minha carência, o meu pedir pelo amor de Deus para ser amado vai atrair exatamente uma pessoa aproveitadora. Nada como você ser carente para você atrair narcisista. Então, você precisa regular as suas emoções, o elemento água, os seus traumas emocionais não atrapalharem
o teu elemento fogo para você atrair a pessoa correta. E tem pessoas para quem é o elemento ar. A neurose também está imperando, gente. A neurose está imperando. Hoje eu penso com dó. Eu era muito água e tinha um rapaz que era muito ar e ele gostava de mim. Eu podia ter meio que casado se a gente tivesse conversado. Mas eu era extremamente carente, eu precisava de uma resposta emocional e o rapaz era assim. Depois que eu consegui fazer a faculdade, depois que eu ter alguma coisa, depois que eu conseguir passar num concurso, depois que eu tiver alguma coisa, daí eu faço, daí eu penso, quando daí uma vez, já adulta, ele chegou e conversou comigo e falou, mas eu gostava de você. Eu falei, mas por que você nunca se declarou? Ah, eu não tinha condições. Ah, eu precisava fazer coisas antes. Elemento ar, gente. Elemento ar. Para amar, muitas vezes tem que ter o elemento fogo e tem que regular o elemento ar. Porque se você for pensar qual que é a hora certa de amar, quando é que você vai ter condições de amar? Depois que você conseguir terminar o segundo grau, depois que você terminar a faculdade. Só vai ter filho depois que você tiver condições para pagar a faculdade da criança que nem nasceu. Também precisa baixar as neuroses, você precisa do elemento ar. Aqui você vai decidir qual elemento que você vai usar com o fogo, porque o fogo ele vai atrair o ato do amor. O fogo vai atrair o ato do amor. Mas, se você tiver uma desregulagem emocional, você vai atrair a pessoa errada. Se você tiver uma desregulagem mental, você não vai atrair ninguém. Você vai rejeitar qualquer possibilidade. Então, aqui nós temos o problema da pessoa que quer amar, tem o ato do amor, e emenda um relacionamento depois do outro. E relacionamento ruim, o problema é água. E a pessoa que tem o ato do amor e não chama absolutamente ninguém. O problema é ar. O problema é ar. O amor Descobri fica que meu por problema é o ar. último. Quem que falou aqui que o amor fica por último? Deixa eu ver. Patrícia, eu não ligo. Eu busco. O amor fica por último. É. TDAH, ar. Ar. Você vai regular a mente da pessoa, elemento ar, é o pensamento. Você vai reconectar, TDAH, você vai reconectar neurônios. TDAH, ele é assim, você tem os dois lóbulos mentais. O déficit de atenção é a não comunicação, porque um lado vai estar relacionado com a teoria, outro lado vai estar relacionado com a prática. E você precisa conectar ambos os lóbulos cerebrais. Se não, você tem o déficit de atenção. Daí você vai trabalhar com o elemento ar. Você vai trabalhar com ar. E, gente, vamos falar do dodecaedro. Eu falei para vocês do triângulo e do quadrado. E aqui nós vamos falar do pentagrama, ou dos 5 pontos. E quando eu monto 5 pontos, quando eu monto 5 pontos, não tem como eu montar 5 pontos sem colocar um pentagrama no meio. E o que são esses 5 pontos? Esses 5 pontos, gente, eles representam
o próprio ser humano. A nossa aura é pentagramal. Se vocês conseguem ver a aura, porque tem muita gente que me pergunta no astral, Renata, como que eu sei se eu estou conversando com um ser humano ou se eu estou conversando com outro bicho qualquer, fingindo que é ser humano? Tira o foco da imagem física e vê o formato da aura. A nossa aura é pentagramal. A nossa aura no astral tem o formato do pentagrama. Por isso que a gente faz o pentagrama menor e o pentagrama maior na magia para proteção. Pentagrama menor foca a energia da nossa aura para dentro de nós. Então, é uma proteção para dentro. Um pentagrama maior expande a nossa aura. É uma proteção para fora. Então, quem faz pentagrama maior e quem faz pentagrama menor está fazendo o exercício de concentrar a aura, expandir a aura. Concentrar a aura, expandir a aura. Né? Que normalmente os magos não explicam para vocês o que é isso. Só falam, você vai fazer o ritual do pentagrama maior. Ha, 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 você é um bruxo. Gente, é concentração da aura, expansão da aura. Normalmente, primeiro faz o menor, concentra toda a tua energia dentro de você. Concentrou. Daí aquilo vai trabalhar com o teu próprio éter. Quando você faz o pentagrama menor, ele vai acessar a sua Kundalini, ele vai acessar a informação da sua medula. Se tiver faltando algum pedaço dele, ele vai se reconstituir com a sua própria informação. Então, normalmente você faz o pentagrama menor. Daí eles vão falar, agora faço o pentagrama maior. Ha, 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 ha. Sentiu o seu poder? Você concentrou a sua aura. Então, daí você reconstituiu qualquer buraco que tivesse na sua aura, porque você foi buscar a informação dentro de você mesmo. Então, você foi buscar a informação dentro da medula, que tem toda a informação de quem você é. Então, você reconstituiu o que estava faltando e expulsou o que não era seu. Daí, você faz o pentagrama maior, você expande a tua aura só com a sua informação, não com a informação do outro. Por isso que em muitas escolas de magia se faz pentagrama menor, pentagrama maior, pentagrama menor, pentagrama maior. É autolimpeza e expansão de aura. Não é nenhum segredo maçônico que precisava entrar para a ordem para saber. E é o nosso elemento éter. É o nosso elemento éter, que vai ser colocado aqui em um último sólido platônico, chamado dodecaedro, que vai ter 12 lados. E por que ele vai ter 12 lados? Gente, esse daqui é o ser humano em expansão. E quando eu coloco aqui 1 a 12, e aqui eu coloco 12. Aqui eu coloco toda a cadeia. De 1 a 12. Então, assim, eu poderia fechar o dodecaedro, fazer um formato mais simples, pentagramal? Poderia. Mas por que o sólido platônico, que ele já é programado para ser algo místico, Platão não era burro, ele pega de 1 a 12, ele pega todos os meses do ano, ele pega todas as casas astrais. Então, é o ser humano no seu eu, casa 1, Áries,
O ser humano no seu meu, casa 2, touro. O ser humano no nosso, casa 3, gêmeos. O ser humano em sua família, casa 4, câncer. O ser humano na sua casa, casa 5, leão. O ser humano na sua saúde, casa 6, virgem. O ser humano inserido no contexto social, casa 7, libra. O ser humano anulando magias, meditações, maldições, casa 8, escorpião. O ser humano em sua fé, casa 9, sagitário. O ser humano em sua ação, trabalho, casa 10, capricórnio. O ser humano em suas amizades e em sua religiosidade, casa 11, aquário. E o ser humano finalizando o seu ciclo, casa 12, peixes. Por isso que é o éter. É o pentagrama em ação em 12 aspectos ou leis universais diferentes. Esse daqui é o teu coringa. E principalmente é a tua autocura. É a tua autocura. É a tua autocura. Isso daqui, eu não conhecia os sólidos platônicos, e eu estava dentro da teosofia, e eu fiz um processo chamado Os 12 Trabalhos de Hércules, que é um processo teosófico. Também é o ser humano em autocura subindo os 12 degraus, os 12 trabalhos de Hércules. Que eu fiz isso por quê? Porque quando eu olhei para trás a minha história, que eu falei, gente, pai alcoólatra, mãe alcoólatra, não consigo dinheiro, a terra. Vivo em perfeita depressão, fogo. Emocionalmente instável, água. Não consigo pensar direito, porque eu não consigo nem pensar por onde que eu vou começar. O que eu estava usando? Eu estava usando o dodecaedro. Eu estava usando o éter. E às vezes chegam clientes para a gente que a gente não sabe nem por onde começar. Que a pessoa já chega e fala, não, tem um casamento ruim, mas não posso sair do casamento porque não tenho para onde ir, porque não tenho dinheiro, porque não tenho casa, porque sou carente, porque sou dependente emocional dele, porque não estudei. O que você faz? Você insere no éter. Você insere no éter. Você insere no pentagrama. Quando você insere no pentagrama, a pessoa foca e expande. Ela faz esse movimento de pentagrama maior e menor. Daí ela tem todos os 5 elementos ali. Ela tem as 12 casas astrais. Ela vai puxar o que for necessário. Se necessário, ela puxa um pouco de Áries. Se necessário, ela puxa um pouco de Capricórnio. Se necessário, ela puxa um pouco de Câncer. Daí você vai ver que aonde ela não se importava, ela passa a se importar com as emoções dela. Aonde ela precisa de fibra e onde ela precisa gritar, ela vai puxar Áries. Então, o éter, ele trabalha desequilíbrios totais. E ele coloca a pessoa dentro da vida dela. Às vezes aparece pessoas que a vida estava completamente fora do caminho que deveria ser. Eu estava fora do caminho que eu deveria ser. Quando eu olho para o passado, eu estava casada, funcionária pública, achando que eu ia ter casa, cachorro, marido, cachorrinho, gato. Nada contra quem tem, mas eu estava fora do meu propósito. Você olha assim e fala, tá fora. Quando você olha para a pessoa e fala, está fora, não está se vendo, está fora do seu propósito, você coloca no dodecaedro. Situação que a pessoa não se reconhece, também muito quando está saindo de um relacionamento narcisista que destruiu a pessoa, é que a pessoa está com a autoestima lá embaixo, não está se observando, não observa o que ela é.
Às vezes uma doença destrói a gente, às vezes a gente passa por um câncer, por uma cirurgia, por um acidente e a gente sai outra coisa do outro lado. E o que que eu sou? Elemento éter. Também você pode trabalhar elemento éter jovem, adolescente. Não sei com quem que eu namoro, não sei que profissão que eu faço, não sei. Também é problema de rico, né? Porque quando a gente é pobre, a gente faz a faculdade que passou, e a gente pega o emprego que tem e a gente aceita o salário que deu. Ô, Rê, Oi. eu queria saber como você falou que estava do seu propósito. Eu me perguntei um pouquinho do Sol. O Sol no nosso mapa, ele também é um pouco do nosso propósito de vida, não é? Já que ele significa o nosso interno também. Então, a Totalmente. casa onde esse Sol está, basicamente seria também uma área em que é o chamado, assim, realmente, né? Eu sei que o Sol onde ele está brilha, mas seria a casa assim, será que o meu propósito é esse também? Sim, porque daí é um erro básico da astrologia. As pessoas olham assim e falam: Ah, sou de Leão. Não, eu não sou de Leão. Eu sou de Eu também sou Leão de na Leão. casa Eu não 8. sou de Leão. Eu sou de Leão na casa 8, na casa de Eu sou de Leão Escorpião. na casa de Áries. Então, de Leão na casa 1. Você é uma mistura de Leão com Áries. Eu sou de Leão na casa 8, que é Escorpião. Então, veja só, daí eu já tenho outras informações. Eu sou Leão, Escorpião. Leão, elemento fogo, Escorpião, elemento água. Eu vou ter que equilibrar isso. Eu tive que equilibrar isso. Eu tive que equilibrar a água, que era o emocional, que derrubava a capacidade de manifestação. A casa 8 é que me deu o poder magístico. O Sol de casa 8 determina poder magístico. Sol de casa 8. Sol de casa 8 é mago, bruxo, feiticeiro. Sol de casa 11 é religioso, é sacerdote, é pai de santo, é dirigente de escola espírita. E Sol de casa 12 é médium que trabalha com cura, que lida com processo de vida e de morte. Também pode se tornar um bom mago, desde que a questão dele seja iniciar e encerrar processo. Casa 8 é pesada, casa 8 não é fácil de lidar. Uhum. Casa... E os geracionais? Que, tipo, temos o Urano também, né? Que na astrologia ele tem algumas características parecidas com o Sol. Que, tipo, é a excentricidade, a originalidade. Então, a casa, eu sei que tem uns geracionais ali como Netuno e o Plutão, mas Uhum. o Urano, em algumas características, lembra um pouquinho isso aí do Sol. É que geracionais, eles vão ser muito, eles vão influenciar muito mais a sociedade que você está inserido do que exatamente o teu mapa astral. Como disse, é geracional, ele demora muito para se movimentar. Porque, por Daí você vai exemplo, ter que aprender a ler as interligações. As interligações é que vão ser importantes. Mas, menino, a gente está mudando de assunto. A não é gente está porque eu mudando de falei 20, assunto. é É, porque eu por pensei exemplo, nisso. vamos dizer aqui, é porque você está me pegando, porque você sabe que eu não falo. Vamos dizer que aqui é o teu mapa astral e aqui está Urano. Eu tenho Urano na 8. Só, Aí só um eu. exemplo, está ali no mapa astral. Esse Urano aqui, o que eu vou ter que ver é se ele tem uma interligação com outro planeta ou não. Ele, isolado, ele simplesmente vai dizer que você participa de uma geração. Geração do rock, ou geração mais bicho grilo, que todo mundo era paz e amor, ou então ele isolado, ele só tem essa informação. Agora, por exemplo, se aqui você tiver uma lua e ele tiver uma linha com essa lua, aí ele vai trazer uma informação preciosa. Se ele tiver isolado, que a gente chama de planeta não aspectado,
ele não vai trazer uma grande informação. Então, aí, planetas que nós chamamos de geracionais, Urano, Plutão, Netuno, que são muito lentos, eles vão depender muito mais das interligações deles do que deles mesmos. Eles sozinhos não vão fazer muita diferença no teu mapa astral. O astrólogo ele vai ter que ler as interligações. Todos os sólidos platônicos você vai utilizar da mesma forma. Ou você vai utilizar com o gráfico. Então, imagina aqui que eu vou colocar o meu gráfico. E daí eu vou colocar uma informação do meu irmão. E eu vou colocar o cubo para o meu irmão arrumar dinheiro. Vamos imaginar que é um gráfico de proteção. Aqui é o meu irmão. Por exemplo, vou imaginar uma situação que já passou. Ele fez a festa de 15 anos da filha e isso gera muito olho gordo, porque é uma festa bonita, etc. E tal. Eu coloco o cubo para ele materializar com proteção a festa que ele quer. Eu posso usar sim. Eu posso usar dessa forma. Mas eu também posso utilizar inserindo ele dentro do cubo, imaginando aqui, imaginando esta pessoa aqui dentro. Posso usar dessa forma também, eu insiro ele aqui. São as duas formas que eu posso utilizar os sólidos platônicos. E daí, novamente, porque já vamos encerrando, então vocês compreenderam os 5 sólidos platônicos. E o Mérkaba é o quê? Todos esses 5 estão aqui em alguma posição. Eles estão inseridos aqui em alguma posição. Por isso que esse daqui, que é a mesma coisa que o hipercubo, ele faz o que nós chamamos de salto quântico. O que é o salto quântico? É uma passagem que a gente utiliza muito na mesa radiônica. Existe um comando chamado salto quântico para tal data. É aqui que eu limpo o karma, que eu discuto para vocês, que o karma existe, mas o karma não existe. É aqui que eu faço a minha viagem astral, tempo, espaço, dimensão. Então, vamos lá. O karma existe, mas o karma não existe. Então, Renatinha Saladino, que foi bruxa várias vezes, por exemplo, vem para cá, tem o irmão mais velho que é um karma, o irmão mais velho, narcisista, que aprontou muito com ela. É um inimigo kármico meu, que viveu não sei quantas vidas atrás e que me atrapalhou. Ele vem nessa vida como meu irmão. Ao invés de eu ter aquela visão, a minha mãe também era uma inimiga minha. Minha mãe era uma inimiga minha. Meu pai era meu pai. Meu pai era meu pai da última encarnação. Então, Renato, o karma existe ou o karma não existe? Por isso que eu falo que é mais sobre entrelaçamento quântico do que sobre karma. Então, veja que eu peguei um inimigo aqui, um inimigo ali e um amigo acolá. E a gente vem inserido na mesma família. Para quê? Porque eu vou aprender a lidar com isso. Eu vou aprender a lidar com isso. Só que se eu tiver uma visão espírita, eu olho e falo, ai, porque eu tenho que ficar aguentando meu irmão mais velho, porque há 3 vidas atrás eu competi com ele, sei lá o quê. Não. Se é sobre consciência,
Se é sobre consciência, por isso que eu falo, assista aquela série, 1899. Se é sobre consciência, é sobre consciência. Então, é sobre aprender a lidar. Então, é sobre eu aprender a deixar ao invés de competir. Então, eu uso o meu hipercubo ou o meu tesseract ou o meu Merkaba, pulo no espaço, tempo, dimensão que o meu irmão viveu comigo, olho a história e penso: ah, então foi isso? Então foi isso? É essa a questão? Tá bom, compreendi. Quando eu trago essa compreensão para cá, quando eu trago essa compreensão para cá, o que aconteceu? Eu dominei o fogo, que é a minha ação e reação sobre ele. Eu dominei a terra, que é a minha necessidade de ter alguma coisa. Eu dominei o ar, porque eu compreendi a questão. Eu dominei a água, porque eu retirei os sentimentos da história. Eu fiz isso, o que eu fiz? Quebrei o karma. Quebrei o karma. Porque eu compreendi a incompreensão. A partir do momento que eu compreendi a incompreensão, eu não tenho mais por que sofrer aquilo para chegar numa conclusão. Então, é assim que a gente quebra o karma, através do tesseract, do hipercubo, ou então aqui da Merkaba. A Merkaba, ela faz a viagem astral, que se você compreender tudo direitinho, vai retornar com a solução para quebrar os padrões da tua vida. Então é isso, gente. Era essa a aula de hoje. Era essa a aula de hoje. É isso que vocês vão fazer com os sólidos platônicos seus, mais a Merkaba. Outra pessoa aqui me perguntou. Peraí, ai, caramba. É as perguntas que é para entrar, não é nos participantes. Meu sol é na casa 7. Gosto do número, só não sei o que diz. Você veio para aprender a lidar com companheirismo. Companheirismo, sociedade. Normalmente, quem tem sol na casa 7 quer casar. É porque precisa de opinião do outro, veio aprender a conviver com o outro e veio aprender quando que deve e quando que não deve ouvir a opinião do outro. É isso, gente. Era essa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Utilizem. E se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas para mim. Como o meu WhatsApp está sempre cheio, eu respondo 3 dias depois, mas eu respondo. Respondo. Meu querido, sol da casa 11, você é um sacerdotão, você só tem que saber sacerdote de quê que você é. Pai Rodrigo Gueiros de Oxum. Pai Rodrigo Gueiros de sei lá quem, de Oxóssi. Nome imponente, né? Nome imponente. Sol de casa 10, temos aí uma ótima empresária. O que você está fazendo que não ativou Capricórnio ainda e não é CEO da empresa, não é a nova substituta da dona Luísa do Magazine Luiza? Tá bom, gente? Agora, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em paz e vamos quebrar nossas limitações, porque eu estou aqui para ensinar vocês a quebrarem as limitações de vocês. Tá bom? Beijo para vocês.